Final do ano letivo e tem muita gente na berlinda, como eu falei ali no início. Meu Deus do céu, dei aquele corre, aquela coisa, aquele vucu-vucu, mas nem tudo está perdido. Calma, precisamos primeiro de tudo manter a calma, né, Marisa? Seja bem-vinda, tudo bom, Marisa? Tudo bem, Ju? Faz tempo, né, que tu veio Faz aqui. um tempinho. Sempre um prazer estar aqui, dialogando sobre o tema da educação, da cidade, enfim. Que é muito importante. Sempre essa oportunidade, Ju. Marisa, então, final do ano escolar, recuperação, ano letivo. É importante nós conversarmos, inclusive, com toda, né? Eu falo com toda a família, com todas as famílias, porque acaba envolvendo todo mundo, né? A criança, o aluno, que muitas vezes está ali, que acaba ficando em recuperação, ou enfim, fica naquele desespero para alcançar a nota, mas a família toda precisa se envolver, né? E como que os alunos eles devem se preparar para o final do ano, mesmo estando já 16 de novembro, mas ainda tem uma boa caminhada até o final do ano, né, Marisa? Então, eu gosto sempre de pensar que a vida escolar, ela acontece durante o ano letivo, Exato. né? E isso tanto do ponto de vista da pedagogia, da ciência da educação, os educadores, os pesquisadores têm discutido muito essa questão da reprovação, da aprovação, tentando reconceituar, porque a recuperação ou a reprovação sempre ela foi entendida como um castigo e ela excluiu muita gente da escola, né? Uhum. Então, é um alerta para que a gente acompanhe o processo de desenvolvimento ao longo do ano letivo, seja isso da responsabilidade das famílias, que são corresponsáveis, Sim. e do ponto de vista da educação também. Então, é sempre importante a gente pensar numa recuperação paralela. Tive uma avaliação, meu desempenho não foi bom, então já nesse processo professores têm uma ação, dialogam com as famílias e as famílias têm uma ação para resolver isso durante o percurso do ano letivo. O que acontece de modo geral que me parece que está até ligado, Ju, ao tema anterior, quando a gente está falando de guarda, de responsabilidades. Há uma negligência, de modo geral, muitas vezes da família, que transfere para a escola toda a responsabilidade do desempenho da criança. Não organizando um horário de estudo, não organizando um tempo, uma rotina um ambiente que compreenda, que a escola faz parte da vida da criança e é um espaço extremamente importante de aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, eu ir bem em matemática, geografia, história, ciências, arte, educação física, né? Uhum. É uma condição que promove um desenvolvimento da criança para que ela seja, da criança, do adolescente, um adulto autorregulado e o conhecimento transforma a vida. Então, qual é o lugar, eu sempre gosto de pensar junto das famílias, qual é o valor que nós damos para este conhecimento, que não é só uma nota final. Uhum. Então, quando a gente pensa, e conversava há pouco com a Sônia, que gentilmente me acompanha, há características no processo de desenvolvimento que são individuais. Tem pessoas que têm déficit de atenção, Sim. Então você precisa uma organização diferenciada, pedagógica, metodológica, e as famílias também precisam compreender isso. Então, uma criança, por exemplo, com déficit de atenção não pode ser punida, ela precisa ser apoiada de um modo diferente. Bem, Marisa, mas chegou o final de ano, os pais começam a perceber, então, que há um risco, tanto de reprovação como das crianças ou dos adolescentes que estão nesse processo de recuperação. Primeiro, acho que precisa se apaziguar, não tratar isso como uma coisa ruim para a criança, mas como uma oportunidade dela retomar competências, conhecimentos que não foram adquiridos e que são daquela, por exemplo, do 6º ano, do 5º ano, do 4º, do 3º, do 7º, do 8º ou do ensino médio. Porque os professores têm competências e habilidades para serem desenvolvidas em cada fase. Uhum. Então, não atingiu isso, como é que a gente pode apoiar ao invés de ficar brigando? E talvez este apoio é, de novo, reconsiderar qual é o tempo que eu tenho na minha casa para estudar. Qual é o espaço? Porque hoje também a gente verifica que, eu como professora, os alunos vêm muitas vezes sem a caneta, sem o material escolar, né? Inclusive na universidade, né? Não precisa mais escrever, não precisa mais estudar, né? Como que é isso? Há um envolvimento com as redes sociais
que ele tem prejudicado, inclusive, o processo de entrega, de concentração, né, nas aulas, e negligenciado também este lugar do estudo, né, como o lugar da escola é só para eu ter um diploma, é só para eu ter uma certificação, ou aquilo tem um resultado para a minha vida em termos de conhecimento? E será que tudo isso não seria uma situação, né, dos pais, eu não quero usar a palavra punição, mas os pais muitas vezes se culpam, né, no sentido assim, poxa, não dei tanta atenção como deveria durante o ano, fugi das minhas responsabilidades, larguei muito, deixei. Tem muitos pais que acabam se cobrando nessa época e por essa cobrança se tornar um pouco mais forte, acaba tornando uma pressão psicológica muito grande na cabeça dos filhos. Poxa, olha só que caramba, não sei o que, ficou agora, que ruim, ficou, vai atrasar tudo. Aí tu fica nessa pressão. E aí as discussões, enfim, todo mundo fica naquela situação pesada. E aí mesmo que a criança, quando está em recuperação, que deveria ainda mais ter um ambiente tranquilo, acaba muitas vezes colocando tudo a perder, porque não se sente confortável, fica com medo, fica limitado, na obrigação de que tem que conseguir alcançar aquela nota para não reprovar. E o que acontece? Quando esse tumulto, essa pressão psicológica fica muito grande, muitas vezes acontece até a reprovação. Perfeito. Eu acho que é cuidar disso. Primeiro, muitas escolas têm percebido a presença dos pais no final de ano. Aí conhecem os pais que muitas vezes não sabem o nome da professora, o nome da direção. Muitas vezes é a primeira vez que estão indo na escola. Então, o alerta sempre fica. E às vezes... Educar é uma responsabilidade de via de mão dupla. Né? E assim, essa responsabilidade durante o ano todo. Me permite abrir um parênteses. Eu acho muito estranho e engraçado, às vezes, que pais aí procuram a escola no final do ano para pontuar, criticar, porque o filho ficou em recuperação. Isso. Aí ficam bravos com a escola, ficam bravos com os seus filhos. E muitas vezes começam a fazer um processo, que também é muito equivocado, de castigo ou um favorecimento. Se você passar de ano, você tem tal coisa. Se você reprovar, vou te tirar tal coisa. Então, isso não é educativo, isso é retirar de novo o lugar de responsabilidade, porque crianças são inteligentes, capazes, elas têm condições de assumir responsabilidades, estudar. Muitas vezes é entendido, é um favor. Não, qual é o lugar de novo do estudo da escola no seio dessa família? É uma transferência de responsabilidade? É só para ter um diploma? Então, eu acho que, de novo, a escola, e eu sei, Ju, que você tem se empenhado para pensar na qualidade da escola, das nossas escolas, da nossa cidade. Por exemplo, o que de mais valor nós temos na nossa cidade? É a escola, é o prédio dela, é a infraestrutura, que é uma infraestrutura acolhedora, que faz uma recuperação paralela, que chama esses pais, que dialoga com essas famílias, porque as famílias precisam estar presentes durante o ano todo. Então, se a gente tiver uma escola e uma educação que tenha valor na vida da sociedade, as crianças não precisam ser punidas. Elas precisam ser apoiadas para que elas possam gostar da escola, gostar de estudar e passar de ano vai ser uma consequência, não vai ser algo que eu fiz para agradar minha mãe, meu pai, e nem se eu não conseguir, não vai ser algo que vai depor contra mim, mas que entende que é um processo. Quero também reforçar que reprovar de ano, não é um carimbo para dizer que você é incompetente, mas é um momento para dizer, olha, a gente vai retomar algumas questões que não ficaram ainda assentadas, que por uma série de circunstâncias não foram alcançadas e que essas circunstâncias precisam ser avaliadas, que ela não é só da parte da criança, mas que envolve a família, que envolve a metodologia da escola, a estrutura que a sociedade oferece para apoiar esse sujeito a gostar de ir na escola. Eu acho que essa é toda a diferença, né? O importante é os pais não desanimarem os seus filhos, né? Diante dessas situações que acontecem, olha só, no Brasil, cerca de 34% dos estudantes de 15 anos repetiram de série ao menos uma vez durante toda a sua vida escolar.
E este é o quarto maior percentual entre os 79 países e territórios analisados, acima da média de quase 12%, de acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso é uma porcentagem muito grande, né? Muito grande, no meu ponto de vista. Então, por isso que é importante nós mantermos sempre presente a comunidade escolar, né? Sempre ter o diálogo, ter a presença. Isso vai trazer só pontos positivos no desenvolvimento desse processo de ensino-aprendizagem. E automaticamente, né, a gente receber no final do ano letivo, uma ótima notícia, boas notas, enfim, mas também não cobrar somente do aluno, né, do próprio corpo docente, da própria estrutura física, tudo isso impacta no processo de aprendizagem. Então, acredito que é num todo que a gente com certeza vai conseguir trazer aí um impacto positivo na vida dos alunos. Eu acho que é isso, Ju, não olhar para aquele número que está lá no boletim, mas o que ele significa no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Exato. Olhar para a nossa sociedade e dizer, a gente se orgulha do maior prédio da América Latina, por que a gente não pode se orgulhar do melhor índice de desenvolvimento humano, do IDH e do maior índice de desenvolvimento das escolas? É este orgulho que transforma a sociedade. Exato. Né? Se você tem uma escola, um IDEB, uma escola que atinge os índices máximos e não os mínimos, como a gente tem visto aqui, é isso que a sociedade precisa dar valor. E quando a sociedade dá esse valor, as crianças vão ser beneficiárias disso. Elas vão ter estrutura para ter sede de aprender, porque conhecimento é para a vida. Ele me autorregula, ele me torna um sujeito mais criativo, mais consciente do meu papel social. A escola transforma vidas, mas não é qualquer escola. As famílias são importantíssimas no processo de desenvolvimento na escola, na casa, na sociedade, mas não é qualquer família. Exato. Então, como é que a gente se torna sociedade competente, ter uma escola competente e isso gera sujeitos que têm um bom desempenho escolar e a gente transforma a vida dessas pessoas. Acho que é essa pergunta que a gente pode se fazer nesse finalzinho de ano, né? Se eu negligenciei, está começando um ano aí, tem um final de ano que a gente pode resgatar o humano que há em nós. Exato. Né? Que eu acho que essa é a grande sacada de ser pais, mães, professores, é gostar de desenvolver sujeitos ter esse envolvimento que é muito importante, inteligentes. Né? Marisa, muito obrigada pelo bate-papo, adorei te receber aqui e que convido para você retornar aqui outras vezes. Eu agradeço, Ju, e desejo um excelente final de ano e recuperação, volto a dizer, não pode ser um castigo, é uma oportunidade de retomar aquilo que passou e que agora pode ser visto com outros olhos. Nem tudo está perdido, minha gente. O programa vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Tem TVC News, a Fábio já está ali. E amanhã, sexta-feira, tem muito mais para vocês aqui na TVC. Beijo, tchau, tchau.